A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Diácono Flávio, estamos aqui para mais uma leitura diária da nossa escola dominical. Leitura essa que nós vamos estudar ao decorrer da semana, a nossa lição de número 5. E a leitura dessa quarta-feira nós vamos encontrar aqui na primeira epístola de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 3, do verso de número 10 ao verso de número 17. Irei ler apenas 2 versículos para resumir este capítulo. Verso de número 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Irmãos, Paulo ele vai continuar aqui dando prosseguimento sobre esse capítulo 3, tratando sobre o espírito mundano, a qual aquela igreja estava tendo, que até certo ponto já estava havendo uma grande dispersão daqueles irmãos. E aqui, próximo de concluir esse verso de número 3, esse capítulo de número 3, Paulo ele vai concluir com uma pergunta. Paulo ele vai dizer: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E assim Paulo ele vai concluindo o seu pensamento, ele vai fazer uma pergunta para que aqueles irmãos entendessem que aquela igreja, que eles mesmos eram o templo de Deus. E veja que quando nós observamos e vemos no Antigo Testamento, Deus ele se manifestava através do seu santuário, no seu tabernáculo. Mas ao longo do Novo Testamento, nós podemos entender que Deus, ele habita dentro de nós. E é isso que Paulo ele vai tratar e vai lembrar aqueles irmãos: olha, não sabeis que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de vós? E veja, irmãos, que no verso 17 ele ainda vai concluir dizendo: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E Paulo ele vai tratar esse verso 17 com um sentido até um pouco duro, um sentido muito rude. E ele vai dizer: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. O sentido dessa passagem é basicamente assim: Deus habita dentro de você. E você não pode estar destruindo o templo de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, Deus mora dentro de você. Você não pode destruir esse santuário de Deus. Você não pode destruir, porque é basicamente assim, quando Paulo ele vai dizer Deus destruirá, Paulo está dizendo: olha, você não pode destruir o templo de Deus, porque Deus o castigará. E o sentido é esse. E por que ele vai castigar? E veja a conclusão desse versículo: porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, irmãos, que nós possamos cultivar, que nós possamos ter a certeza e a convicção que Deus habita dentro de nós, que nós somos o templo e morada do Espírito Santo e que nós precisamos zelar sempre mais, porque o templo de Deus que somos nós é santo e nós precisamos ser santos e não destruir o santuário de Deus.